termodinâmica básica. A aula de hoje eu vou falar sobre pressão. Qual que é a definição de pressão? Pressão é força dividido por uma determinada área. Imaginando você numa neve, pisar sobre essa neve com o seu sapato, o que vai acontecer? Provavelmente você vai afundar essa neve, igual está aqui essa pegada. Por quê? Está o seu peso, que seria a força, uma área, que é a área pequena, que seria o seu sapato. Se você aumentar essa área, que pressão, que força por área. Se você aumentar essa área, a pressão exercida sobre aquele solo vai ser menor. Por isso, você colocando um par de esqui, a pressão exercida para aquela neve vai ser menor. Então, quando você coloca um esqui, você consegue deslizar ou andar sem afundar na neve. Aqui nós temos exemplo de uma coluna de ar. Imaginamos ao nível do mar, existe uma coluna de ar exercendo sobre aquela área. Então, essa coluna ao nível do mar é muito grande. Ao contrário, comparado com o alto de uma montanha, que vai ser menor. Que essa coluna vai ser menor. Então, aqui tem uma coluna de ar, que seria uma força. Uma determinada área vai ser uma determinada pressão. Se eu diminuir essa coluna, seria a força, logo a pressão vai ser menor. Então, à medida que eu vou aumentando a altitude, a pressão atmosférica vai ser menor também. Aqui eu tenho um instrumento, o barômetro, que mede a pressão atmosférica. Como que funciona o barômetro? Eu tenho um tubo de ensaio, que ele é preenchido com mercúrio. Então, dentro desse líquido aqui seria o mercúrio, no qual ele é virado de cabeça para baixo e colocado num recipiente também com mercúrio. Qual que é a tendência? Esse mercúrio sair desse recipiente. Vai criar um vácuo dentro desse tubo. Porém, existe uma pressão, que é da atmosfera, que força esse líquido, que é o mercúrio, ficar dentro do recipiente. Se essa coluna de ar for menor, vai sair mais líquido, vai criar um vácuo maior. Se essa pressão for maior, o vácuo criado aqui é menor. Então, essa diferença entre o vácuo criado com essa coluna de ar gerada, essa é a pressão atmosférica. Então, essa coluna aqui, que criou, essa realmente é a pressão atmosférica. Por exemplo, criou uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. É uma determinada pressão. Por exemplo, tem dois exemplos. Nesse caso aqui, ao nível do mar, que a gente chama de 1 atm. Criou-se uma coluna de 760 milímetros de mercúrio, de Hg. Por quê? Tem uma pressão, que seria do ar atmosférico, está maior ao nível do mar, não deixou essa coluna aqui de mercúrio sair toda, criou apenas esse vácuo. Se eu for no alto de uma montanha, a coluna de ar, compara essa com essa, a coluna de ar aqui é menor. Logo, vai sair mais mercúrio do que essa aqui. Ou seja, a coluna de mercúrio aqui foi menor, então a pressão atmosférica nesse local é menor também. Aqui era 760 milímetros de mercúrio, já nesse ponto, 608 milímetros de mercúrio. Aqui eu tenho um instrumento com base no manômetro. O manômetro, para quem não conhece, é um instrumento que mede pressão manométrica. Como que ela é feita? A base dele é um tubo em forma de U, no qual coloco um líquido de referência. Quando eu exerço uma pressão no lado do tubo, esse líquido vai diminuir. Logo, o outro lado vai aumentar. Essa diferença entre um ponto e o outro é verificada a pressão manométrica. Bom, na refrigeração existem vários modelos de manômetro. Vou mostrar uns exemplos. No caso, temos o conjunto manifold, com manômetros analógicos. Temos somente manômetro, pode ser utilizado em bomba d'água, ou colocado em equipamento de refrigeração para medir a pressão de dentro do circuito. E também um conjunto manifold digital. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje.